Bom dia para você, tudo bem? Oi, Pedro, bom dia. O Parlamento de Portugal aprovou ontem 5 projetos de lei que despenalizam a eutanásia no país, né? É uma discussão presente em vários países do mundo, a diferença que se faz entre a eutanásia e o suicídio assistido. Outras nações também avançam nesse tema. Na Europa são poucos países ainda que autorizam essa prática, né? Como a Holanda, Luxemburgo, Bélgica, e pelas leis atuais de Portugal, né, a eutanásia ela era punida com pena de até 3 anos de prisão, né? É um assunto que você acha que vai avançar ainda mais? Pode chegar aqui no Brasil em algum momento, Pondé? Eu espero que chegue, Pedro. Eu sou a favor da liberação da eutanásia, tá? Sou claramente a favor, assim. E eu acho, inclusive, que a ideia de pôr alguém na cadeia por 3 anos por ter tentado eutanásia, no caso do paciente, chega a ser ridículo. No caso dos médicos envolvidos, eu entendo que você crie uma lei como essa, mas eu sou a favor da eutanásia e vou dizer por quê. Antes de tudo, porque a longevidade produzida pela própria medicina levou a situações, às vezes, que são verdadeiros impasses, em que a pessoa sofre muito, mesmo com a questão dos cuidados paliativos, né, que é uma especialidade em medicina já há algum tempo, a pessoa continua sofrendo e ela não tem mais horizonte. Do ponto de vista da família, muita gente argumenta que a eutanásia legalizada pode abrir espaço para golpes das famílias querendo que o seu ente rico morra. Eu acho que um cuidado legal e um cuidado médico acompanhado pode garantir em grande medida que isso não aconteça. As próprias famílias muitas vezes são responsáveis por querer manter o paciente sofrendo durante muito tempo, como no caso de pacientes oncológicos, né? E não deixam o paciente descansar de uma vez. Mas eu não estou falando que a oncologia pratica eutanásia, mas a oncologia às vezes pode suspender a medicação e ao suspender a medicação... Um exemplo disso, né, em Pondé? Um exemplo disso foi o Tancredo, né? Então, eu lembro muito bem da questão do Tancredo. Agora, o suicídio assistido, que está relacionado, mas não é igual, a Suíça tem, inclusive, uma empresa que faz isso há muito tempo. O suicídio assistido está normalmente, muitas vezes, associado a pacientes que perdem completamente a condição fisiológica, motora de vida e entram em profunda depressão. E aí, apesar de que o quadro deles não significa a morte iminente, o quadro deles significa uma degeneração forte, ainda que, digamos assim, a vida mental e psíquica ainda esteja funcionando normal, apesar de um quadro de corpo completamente fora de função. Então, eu também sou a favor dessa situação e eu acho que uma sociedade longeva como a nossa, Pedro, Zé Paulo, uma sociedade em que as pessoas vão viver cada vez mais e muitas vezes sozinhas, eu acho que a possibilidade de uma pessoa decidir que ela quer descansar deve sim ser legalizada. Então, bom fim de semana, bom carnaval, hein, Pondé? A gente volta aí depois da quarta-feira de cinzas. Ok. Então, bom carnaval para vocês.